Estamos finalizando janeiro de 2022 e finalmente eu vim aqui falar sobre todas as minhas leituras de 2021. Oi gente, eu sou a Fabi. Em 2021 eu prometi a mim mesma que leria 60 livros. Consegui? Não. Mas eu cheguei numa média de 56, 58 livros, eu realmente não me recordo quantas leituras eu fiz. Mas nesse vídeo eu decidi fazer um ranqueamento das minhas leituras, começando com a que eu menos gostei até o livro que eu favoritei. Um livro 3 estrelas foi A Farsa de Guinevere. Foi um livro que ele tem uma pegada um pouco mais medieval e eu confesso que eu não tenho o hábito de livros assim. Acho que esse foi um dos meus bloqueios com a leitura. A escrita da autora não é ruim, ela é uma autora assim bem conhecida por suas outras obras, mas eu não consegui me cativar com a leitura, não me conquistou tanto quanto eu esperava. Então foi um livro que eu dei 3 estrelas. Pretendo sim ler o segundo livro, mas não sei quando e nem que momento, porque realmente eu quero ter uma nova experiência com a autora, e se não for com essa série de livros, provavelmente com outra, pra entender se realmente eu não me adaptei com a escrita dela ou se realmente foi por conta dessa questão mais medieval que eu não gostei tanto. Outro livro 3 estrelas foi 10 Coisas que Eu Amo em Você, que é da Julia Quinn. Esse é o terceiro livro de uma trilogia da autora. Apesar de não ter gostado tanto dele, eu também não gostei tanto dos outros livros. O primeiro eu achei ok, o segundo já achei que foi uma leitura um pouco melhor, mas nesse terceiro eu achei que seguiu o mediano conforme o primeiro, então senti que faltaram alguns elementos para que eu me conquistasse. Às vezes eu me pergunto se realmente eu com o gênero romance de época não tenho uma ligação muito forte, mas eu já li outras obras do gênero, gostei demais, até mesmo obras da Julia Quinn, então talvez essa trilogia não tenha me conquistado tanto, mas isso não significa que não conquiste você ou que eu não deva ler outras obras da autora, né? Mas foi um livro 3 estrelas. Ainda seguindo nessa linha de 3, mas agora com 3,5, eu separei alguns livros que eu avaliei com essa nota. Um deles foi o Icabod, da J.K. Rowling. Ele é um livro totalmente infanto-juvenil, cheio de ilustrações, e eu gosto muito de infanto-juvenil, apesar de fugir totalmente da minha idade, né? Mas ainda assim são obras que eu gosto de me aventurar, gosto de conhecer, e eu gostei dessa aqui, mas ainda assim não me apegou totalmente quanto eu esperava. O desenrolar da trama é muito bom, mas existe aquela questão realmente de idade, né? Então talvez pra mim, pela minha idade, não tenha funcionado tanto quanto vai funcionar para uma pessoa mais jovem, né? Na faixa dos seus 11 anos, talvez. Ainda assim é uma leitura que eu gostei, recomendo talvez para essa faixa etária. O Diário para Recomeçar foi o primeiro livro que eu li do autor, gostei, mas não amei. Eu sei que é um livro que toca assuntos importantes, tem uma narrativa bem bacana, mas eu achei que o desenrolar da história aconteceu muito rápido e eu acabei não conseguindo me envolver tanto na trama quanto eu queria, porque eu via que tinha uma carga emocional, eu via que tinha muito além que o autor poderia ter explorado, mas achei que tudo aconteceu um pouco rápido demais, talvez até mesmo superficial. Então isso acabou me deixando um pouquinho triste com a leitura, principalmente por ter sido meu primeiro contato com o autor. Mas como eu disse nesse vídeo, eu não descarto a possibilidade de ler outras obras do autor e me aventurar por aí. Destinado, ele faz parte da série da Carina Risse e foi uma leitura que eu avaliei com 3,5. Ano passado eu li muitos livros da Carina Risse por conta de um projeto antigo. E eu confesso que eu gostei bastante de ter me aventurado nesse projeto, de ter conhecido várias obras da autora, principalmente em saber que ela é uma autora nacional e muito aclamada. Não que eu não tenha gostado da série Perdida, gostei, e eu vou falar ao longo desse vídeo sobre todos os livros que eu li dessa série, cada um com sua nota específica. Destinado foi uma leitura um pouco maçante pra mim, uma leitura que difícil de continuar. Muitas vezes eu me questionei se eu deveria ou não finalizar a obra, porque foi difícil, foi uma leitura bem complicada. Mas assim, fui empurrando até finalizar. Então assim, acabei gostando de alguns pontos, por isso que eu avaliei com 3,5, porque alguns pontos realmente me conquistaram ao longo da trama, mas outros, como essa narrativa um pouco mais lenta, deixou um pouco a desejar. Ao seu lado foi mais uma leitura 3,5, e eu já tinha lido outras obras da autora, gosto da escrita dela, gosto por ela apresentar livros leves, livros bem descontraídos assim. Eu gostei desse por conta que tudo acontece dentro de uma biblioteca. Isso acabou conquistando meu lado leitora, claro, mas em contrapartida eu achei que precisava ter desenvolvido algumas coisas um pouco melhores, principalmente na vida dos personagens. A gente percebe aqui que apesar de ser uma trama leve, a autora traz os dilemas de cada personagem, só que trouxe de uma forma mais superficial, digamos assim. Eu queria que isso tivesse sido um pouco mais explorado para que eu conseguisse me conectar ainda mais com eles, entende? Mas ainda assim não é uma leitura ruim, é só mesmo uma observação.
Desencantada, outro livro da série Perdida, da Karina Risse, também foi mais uma leitura 3,5 que eu senti aquela dificuldade de continuar. Eu não sei dizer porque os primeiros livros, né, o primeiro e o segundo eu gostei bastante, então a partir daí eu já percebi que o livro não estava me conquistando tanto quanto eu esperava. Eu não sei se eu estava um pouco cansada da narrativa, de tudo aquilo que estava acontecendo, parecia que eu estava presa no universo junto com a Sofia, né, que é a personagem, e a trama não desenrolava. Eu gostei, mas, né, não é um dos meus preferidos da série. Amor e Sorte foi o segundo livro, né, de Amor e Livros, que é uma série de livros. O primeiro, que é Amor e Gelato, eu amei, eu não tenho nem o que falar sobre esse livro. Já esse segundo, eu achei também que deixou um pouco a desejar. Apesar de ser uma série de livros, cada livro apresenta um personagem diferente e uma trama diferente. E nesse, realmente, a gente conhece uma outra personagem, uma outra percepção, outras coisas. Mas eu não me identifiquei com a personagem, achei que a personagem me irritou em alguns momentos por conta de algumas de suas atitudes. Então isso acabou que me deu um bloqueio durante a narrativa, me deixou um pouco triste em que isso aconteceu, porque eu estava super empolgada por essa leitura. Mas, claro que isso não mudou a minha visão sobre o primeiro livro e muito menos da vontade que eu tenho de ler o terceiro para saber como tudo isso irá acabar. E é como eu falei, apesar de serem obras diferentes, com personagens diferentes, eles fazem parte de uma série e é legal que você leia em sequência, porque no segundo livro a gente tem uma conexão com a primeira personagem. Nesse ponto eu gostei bastante, mas enfim, é isso. Madeleine foi outra leitura que eu gostei, apesar de ter lido esse livro em 24 horas praticamente, porque a narrativa da autora é muito boa, você se envolve com a trama. Ainda assim senti que faltou elementos para que eu me conectasse totalmente com a obra. O que eu mais gostei nesse livro, com toda certeza, foi a escrita da autora. Isso sem dúvidas, ela escreve muito bem, envolve o leitor. Sem contar também os questionamentos que aparecem ao longo da trama. E apesar de serem narrados de uma forma não tão profunda e não tão específica, a gente consegue entender o que realmente a autora quis dizer naquele ponto, né? Trata sobre ansiedade e outras questões de uma forma que você precisa realmente entrar ali na trama, entrar no personagem para conseguir entender alguns elementos. Apesar de ter gostado, eu senti que faltaram elementos para que deixasse a leitura mais envolvente, mais cativante. Mas ainda assim é uma obra que eu recomendo. A Pequena Livraria dos Corações Solitários foi uma obra que realmente, não vou dizer que me decepcionou, porque antes de começar a leitura eu já tinha visto inúmeros comentários, tanto positivos, tanto negativos, mais negativos, então eu já sabia o que esperar da obra. E quando eu soube que as pessoas não gostavam do mocinho da trama, eu fiquei, como assim, gente? Não vou gostar do mocinho? E quando eu fui lendo, eu fui percebendo o porquê. Todo o contexto da livraria, do contexto da personagem principal gostar desse universo de livros, conquista o leitor, porque eu, como leitora, amo livros que se passam em livrarias e tudo mais, então isso me conquistou. Porém, a questão realmente do mocinho foi algo que me incomodou bastante. Ele é um personagem muito rude, mas assim, apesar de não ter gostado tanto da obra, eu ainda pretendo ler os outros livros da série, que também são livros independentes e apresentam personagens diferentes, porque eu quero saber como tudo isso vai acabar e se eu realmente vou gostar das outras obras. E por fim, nessa categoria de 3,5, a Livraria dos Achados e Perdidos. E entra novamente aquela questão que tudo que tem livraria, biblioteca no título me conquista, me chama muita atenção, e esse foi um dos pontos, junto com a capa. No começo dessa leitura eu estava gostando bastante de conhecer a personagem, conhecer sua trajetória, tudo o que estava acontecendo em sua vida. Mas os capítulos longos e algumas coisas que foram acontecendo ao decorrer dos capítulos me deixou com aquela sensação de cansaço. A leitura acabou cansando em determinado ponto que eu não sentia mais nem vontade de continuar. Continuei, valeu a pena em alguns pontos, principalmente o começo da obra, toda a questão de luto que a autora abordou ao longo dos capítulos. Isso são pontos relevantes e pontos que realmente me conquistaram. Mas o romance na obra não me convenceu de forma alguma, eu achei bem ok. E como uma fã de romance, eu esperava algo mais arrebatador, se assim posso dizer. Então é um livro ok. Agora vamos entrar na categoria de 4 e 4,5. Foram muitos livros avaliados com essas estrelinhas. Como eu falei muitas vezes, em 2021 eu li muitas obras boas. Então agora vocês vão saber quais foram esses livros. O Encontro era um livro que estava encalhado na minha estante há muito tempo e eu acabei desencalhando. Foi um livro que eu comprei numa feirinha de livros por R$10, comprei pela sinopse, principalmente por se tratar de um romance, e devo dizer que conquistou imensamente, mais do que realmente eu esperava. Essa também foi uma obra que eu li
Em 24 horas eu fiquei tão apaixonada e tão envolvida com a trama que eu não conseguia parar de ler. E o autor tem uma escrita muito boa, alguns pontos até similares com o Nicholas Sparks, meu autor favorito. Então isso me conquistou de uma forma única. Sem contar que toda a dor e todo o sofrimento do personagem é algo muito visível, você consegue perceber nitidamente em cada capítulo. Então isso, sem dúvidas, pra mim, que sou apaixonada por dramas e romances, foi um ponto bem alto. Essa obra tem continuação, mais 2 livros, e eu confesso que eu tô super curiosa pra ler e saber qual vai ser o final de toda essa trajetória. O Problema do Para Sempre é outro livro que destrói muito o coração, porque acontecem tantas coisas nessa obra que nos faz questionar sobre o mundo, sobre as pessoas também. E nessa obra, o autor explorou toda a dor, todo o sofrimento de personagem, principalmente de uma criança. Acho que esse foi o ponto que me tocou muito o coração. E eu já tinha lido outras obras da autora, só não esperava que ela trouxesse tanta carga emocional quanto ela trouxe nesse aqui. Mas pra quem gosta de um livro com bastante drama, com bastante comoção, que toca mesmo o coração, eu indico essa obra, mas eu deixo um alerta de gatilhos que pode aparecer pra você. The Beauty of Darkness é o 3º livro da trilogia de Crônicas de Amor e Ódio, e eu adorei o desfecho. Em alguns momentos, claro, eu senti que a narrativa foi um pouco cansativa, que demorava pra acontecer. Em alguns momentos também eu tenho que confessar que eu não lembrava tanto do que acontecia nos livros anteriores. Eu já tinha lido o primeiro livro e o segundo há muito tempo, mas ainda assim eu consegui me conectar com alguns pontos, consegui lembrar do que estava acontecendo na obra anterior, e eu gostei. Achei que o desfecho final já era um pouco previsível, né? Eu acho que isso é muito comum em muitos livros de fantasia, mas ainda assim eu gostei de como aconteceu. É uma trilogia de fantasia que eu recomendo, acho que vale muito a pena se aventurar e ver o crescimento e o amadurecimento da personagem principal. Acho que esse é o ponto-chave dessa obra. Encontrada é o 2º livro, né, da série Perdida, da Karina Risse, e eu já falei de outras obras aqui nesse vídeo, e sim, gente, eu gostei demais desse livro. Não foi o meu favorito ainda da autora, vocês vão ver ainda nesse vídeo, vou falar mais sobre a Karina Risse. Mas eu gostei de como aconteceu, eu gostei da trama, acho que era um momento que a personagem estava tentando ainda entender muitas coisas da sua vida, como aquilo era possível. Eu mesma me perguntei inúmeras vezes como aquilo era possível, mas assim, foi uma obra que eu gostei e recomendo. Curti muito a Sofia nessa 2ª obra e como aconteceu, apesar de alguns momentos ela ter me incomodado, mas ainda assim foi uma obra que me conquistou. Clube do Livro dos Homens foi outra leitura que me conquistou bastante. Eu dei muita risada com esse livro. É muito difícil a gente ver uma narrativa onde homens leem romance, montam um clube de romance para tentar recuperar as esposas amadas. E apesar dessa narrativa um pouquinho diferente nessa questão, ainda assim é aquele romance leve que conquista bastante, e eu já estou super ansiosa pela continuação, que é Missão Romance. Aliança de Casamento foi outro livro que me conquistou bastante. Alguns momentos eu fiquei um pouco assim com o livro, sabe, por algumas questões apresentadas, mas em outros eu me diverti bastante, principalmente a forma como o casal se conhece, como o desenrolar da trama acontece. E esse eu acho que foi o ponto-chave da história, sabe? Mostrou que algo inesperado pode acontecer na vida, mas que ainda assim pode dar certo. Filhos de Sangue e Osso foi um livro que me surpreendeu assim, muito mesmo, porque aqui ele apresenta uma cultura totalmente diferente, né? Uma cultura da qual eu não conhecia, não estava habituada. Isso foi o ponto-chave da trama. É uma história bem de empoderamento. A gente vê personagens femininas fortes, determinadas, lutando por aquilo que elas acreditam. Isso, sem dúvidas, é maravilhoso. A história me envolveu bastante, eu devorei o livro porque eu não conseguia parar de ler e descobrir como tudo iria terminar. E confesso que eu estou muito curiosa mesmo para ler o 2º livro, que é Filhos de Virtude e Vingança. Lições Inesperadas sobre o Amor é um livro do selo Romance de Hoje, do qual eu sou totalmente apaixonada. Claro que esse livro me conquistou também. O que eu mais gostei aqui é que a personagem, apesar do futuro incerto, das dúvidas, dos receios, ela decide deixar isso um pouco de lado e lutar por aquilo que ela acredita, aquilo que ela acha que vai ser feliz pro resto da vida. E isso é algo que a gente passa em nossa vida, que muitas vezes a gente se questiona sobre essas coisas. Então eu me identifiquei bastante com o livro, gostei. Apesar de alguns momentos ter achado que demorou um pouquinho pra acontecer algumas coisas, ainda assim foi um livro que me envolveu bastante, que eu fiquei realmente curiosa pela trama, curiosa pelo desfecho, que valeu a pena a leitura. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo foi mais uma leitura 4 estrelas. Esse é um livro bem hypado, né? Como muita gente já deve ter lido ou
sabe dessa fama da obra. Eu gostei bastante da trama, apesar de em alguns momentos ter achado também a narrativa um pouco mais lenta. Ainda assim eu gostei de conhecer um pouco da trajetória da personagem, como a sua vida estava mudando a todo instante, como existem caras sem noção, por assim dizer. Então foi um livro que eu gostei, mas com essas pequenas observações. De qualquer forma, é Taylor, né, gente? Eu estou amando conhecer a escrita da Taylor. E claro que com esse livro também não foi tão diferente assim. A Distância que Nos Separa, da Kanye West, foi mais uma obra que eu li em 2021. E eu gostei mais do que a outra que eu apresentei neste vídeo. E é como eu já falei, eu gosto da forma como a autora apresenta assuntos importantes de uma maneira leve. E isso, sem dúvidas, é algo que cativa, que chama a minha atenção. Algo nesse livro me fez gostar mais do que o do anterior, porque acho que a forma como ela apresentou alguns acontecimentos, a forma como isso foi desenvolvido, acabou chamando mais a minha atenção, acabou conquistando um pouquinho mais. É aquela obra que a gente finaliza com um quentinho no coração. Garotas de Neve e Vidro foi um livro que eu ganhei do @. É um livro de fantasia único, que é algo bem diferente, né, do que a gente conhece, porque sabemos que livros do gênero acabam sendo sempre trilogias ou mais livros. Então, esse livro único me conquistou bastante, a forma como tem empoderamento feminino também, a forma como, apesar da segurança, apesar daquela intriga entre duas personagens femininas no começo da história, ainda assim isso desenrola de uma forma bem interessante, bem instigante e que deixa sempre com aquele gostinho de quero mais. E apesar de já esperar o final da história, né, porque eu acredito que muitas vezes quando a gente lê livros de fantasia, a gente começa a criar teorias, a criar inúmeras coisas em nossa cabeça. Então claro que o que aconteceu aqui eu já esperava que acontecesse. Gostei bastante disso. Toda a trajetória das personagens também mostra uma trajetória de amadurecimento e tudo mais. Então, para quem quer começar a ler fantasia ou procura livros únicos, essa é uma excelente obra para começar. Como Sobreviver à Realeza me conquistou tanto, mas tanto, que eu não queria nem largar esse livro. A personagem principal, além de tudo, ela é bem sarcástica e isso é um ponto bem positivo, porque eu me divirto horrores quando as personagens são assim. São sarcásticos, mas sabem os limites. Tem personagens que a gente sabe que acaba sendo um pouco arrogante. No caso da personagem dessa obra, ela foi super divertida. E eu gostei de como a autora desenrolou toda a trama, apresentou assuntos importantes também, mesmo que de uma forma sutil e subliminar, mas ainda assim foi algo que me envolveu bastante e eu não sentia vontade de largar essa obra. Já quero ler o segundo livro, que é Sua Alteza Real, porque eu acredito que vai seguir na mesma linha assim e vai me conquistar bastante também. Voltar para Mim, sem dúvidas, foi uma boa surpresa de 2021. Ele é um calhamaço com quase 500 páginas, mas sério, é uma história assim totalmente envolvente, porque a gente vê uma personagem mais velha, uma personagem que quer encontrar o seu rumo, a sua história, porque ela acredita que tudo que ela viveu não era exatamente como ela queria, sabe? Então ela precisa de uma nova perspectiva de sua vida. Então isso, sem dúvidas, é algo que sempre me chama a atenção nas obras, ver personagens que querem evoluir e procurando seu melhor rumo. Eu acho que isso, sem dúvidas, é o final feliz de qualquer pessoa. Estamos felizes com as nossas decisões. Então acho que é exatamente isso que essa obra descreve. Ela não é muito conhecida, mas assim, se você procura um romance que vai apresentar acontecimentos bem reais mesmo, assim, eu recomendo muito esse livro. Os Segredos da Felicidade, mais um livrinho do selo Romance de hoje. E, gente, não tem palavras, sabe? Eu gostei bastante também do livro. A Lucy Diamond tem uma escrita bem leve e envolvente também. Apesar de alguns momentos eu ter ficado um pouco confusa com essa obra, porque apresenta vários personagens, eu acho que isso é uma característica muito comum nos livros do selo, né? Apesar de serem obras independentes, eu percebo essas semelhanças. Ainda assim, quando eu consegui realmente me envolver com a trama e me envolver com os personagens, eu comecei a gostar muito. Simplesmente leiam para entender mais sobre esse livro. Agora livros 4,5, que eu também tenho bastante. Começando por Amigas para Sempre, da Kristen Hanna. Esse livro ganhou uma série na Netflix e eu gostei bastante da série, apesar de inúmeras diferenças com a obra. Mas o livro me conquistou muito. O único ponto é que a Tully, uma das personagens principais, me incomodou muito. Ela me deixou muito nervosa em muitos momentos devido a algumas decisões que ela tomava, algumas atitudes. Mas ainda assim, gente, a Kristen Hanna, ela sabe escrever um drama familiar como ninguém. Ela é perfeita, essa autora. Meu sonho é conhecê-la. Arqueiro, traga a Kristen Hanna para o Brasil. Mas apesar desse ponto que eu comentei da personagem, né, me incomodar com suas ações, ainda assim é um livro que me conquistou e o que eu recomendo também. Vou falar 2 em 1, que é Perdida e Prometida, mais 2 livros da série, né, da Karina Risse. Então vocês podem ver, é o livro 1 e o livro 4, se eu não estou enganada. E foram 2 obras que me conquistaram bastante, né, minha avaliação de 4,5. Teve sim pontos que me incomodaram, né, principalmente na Sofia. Muitos momentos eu amei a Sofia, porque
quase impossível não amar, ela fica toda confusa por ter ido parar num século diferente e tudo mais. Só que em outros momentos ela toma algumas atitudes muito impulsivas e isso acaba me deixando um pouco frustrada e irritada, assim. Eu gostei muito dessa série, apesar de ainda não ter lido o último livro, que é Indomada. Ainda assim eu gostei de como tudo aconteceu, de como tudo desenrolou. E por falar de Karina Risse, eu já vou emendar um outro livro da autora que eu li, que entra em 4,5, que é Quando a Noite Cai. E apesar de não fazer parte dessa série, foi uma leitura que, nossa, sem palavras, me conquistou demais. E ao longo da história, eu ficava me perguntando qual seria o plot, como tudo aquilo poderia estar acontecendo. Eu criei inúmeras teorias na minha cabeça, mas quando o plot realmente aconteceu, eu fiquei chocada e falei, não, não era isso. Eu gostei muito desse livro, principalmente da forma como a Karina apresentou toda a trajetória, toda a trama. Ela apresentou momentos que nos faz rir, outros que nos dá aquele quentinho no coração. Isso é uma característica muito comum da escrita da Karina Risse, pelo que eu percebi das obras que eu li. Então, claro que Quando a Noite Cai foi um livro que me conquistou, sem dúvidas. Férias nos Raptos é o 5º livro da série Para Nova York com Amor, da Sarah Morgan, e eu sou totalmente apaixonada por essa série. Cada livro me conquista de alguma forma. Gostei muito de como a Sarah apresentou os personagens, apresentou todo o contexto, trouxe reflexões importantes durante a trama. E apesar de ter me conectado com a personagem, ter gostado da narrativa e não ter avaliado com 5 estrelas, ainda assim não é uma obra que eu não recomendo. É uma obra que, claro, eu recomendo, mas se eu não avaliei com 5, que é o máximo, é porque eu senti que faltou algum detalhezinho pra que isso acontecesse, sabe? A escrita da Sarah é realmente maravilhosa, é envolvente, a série em si é muito gostosinha de ler, é aquelas comédias românticas. Então assim, eu super recomendo essa série, principalmente pra quem gosta do gênero, e sem contar que ainda tem aquela pitadinha de cenas sensuais. Então, sem dúvidas, é uma série que eu recomendo mesmo pra vocês de olhos fechados. Um novo capítulo para o amor, mais um do selo romance de hoje. Já falei e repito que eu amo muito esse selo, vocês já devem ter percebido. E eu gostei bastante dessa obra. A escrita da Jenny Congan me conquista, sem dúvidas. E a trajetória dessa personagem é realmente envolvente, sabe? A gente vê uma mãe fazendo de tudo pelo seu filho, lutando por ele, e isso é uma realidade de muitas mulheres também. Então, claro, acaba conquistando de alguma forma. E tudo que a personagem passa ao longo da sua vida, da sua trajetória, é realmente marcante. Então, sem dúvidas, esse livro iria me conquistar de alguma forma. Depois do Sim, mais um livro da Taylor. Gostei bastante do livro. Em muitos momentos me trouxe inúmeras reflexões de todos os acontecimentos. E é quase impossível não ter o coração partido em vários pedaços quando se trata da Taylor. Porque é eita mulher que gosta de fazer a gente sofrer, né? Então, não posso dizer que eu não gostei, porque eu gostei bastante. Mas em alguns momentos, algumas coisas assim da personagem foi o que me incomodou. Por isso que eu acabei não avaliando com 5 estrelas, mas é uma obra que vale muito a pena conhecer. Já falando, né, da Taylor também, tenho mais 2 livros que entram em 4,5, que é Malibu Renasce, que eu gostei muito do desenrolar, mas em alguns momentos eu achava que, ok, sabe, algumas coisas não precisavam estar no livro, acho que não tinha tanta importância, ao meu ver, e eu esperava que o final fosse um pouco diferente, então acho que foi por isso que eu avaliei com 4,5. E Para Sempre Interrompida foi uma das minhas últimas leituras de 2021, e eu gostei bastante, também tem toda aquela carga emocional que a Taylor sabe apresentar. Mas o que me incomodou nesse livro foi a relação da personagem principal com sua ex-sogra, né? Porque ela perdeu o marido logo assim de cara em pouco tempo e ela teve que manter esse contato com a sogra. Quando tudo vai acontecendo, vai desenrolando, que a gente percebe a dor do luto está falando mais alto do que qualquer outra coisa, a gente começa a entender mais sobre as personagens. Claro que eu criei total empatia por elas, porque perder alguém que a gente ama não é algo fácil, mas esses pontos me incomodaram um pouquinho durante a leitura. Ainda assim, valeu muito a pena conhecer. Um amor desastroso e claro, né, gente, falamos de Britney falando de corações partidos. Carga emocional é o que não falta nessa obra. E eu gostei muito de como ela apresentou toda a trajetória da personagem, como ela criou todo o seu contexto do passado, e que nos faz entender perfeitamente o que cada um passou em sua vida. Queria que o personagem, né, masculino tivesse sido um pouquinho mais explorado em alguns pontos, mas exceto isso, é uma obra maravilhosa. É Britney, né, gente? Já quero ler todos os livros dessa mulher, porque livros que nos faz sofrer e que destrói o coração, eu amo.
Por fim, o último dessa categoria é O Amor Perdido, que é um romance histórico. Já tinha um bom tempo que eu não lia livros do gênero e fiquei totalmente apaixonada. Essa era mais uma obra que estava encalhada na minha estante há muito tempo. E quando a Roupa escolheu para minha leitura de outubro, se eu não me engano, decidi ler logo assim de cara e me apaixonei. Porque o que eu mais gosto nesses romances históricos é como parecem reais, sabe? A gente não vivenciou aquela época, mas a forma como tudo é descrito nos faz perceber que isso pode ter acontecido com alguém e a gente nunca soube e nunca vai ficar sabendo. Então isso é o que mais me conquista em romances assim. E essa, sem dúvida, foi uma obra que ganhou demais no meu coração. E agora, por fim, meus livros 5 estrelas, e eu vou falar pra vocês, tem 2 favoritados, então continuem assistindo pra ver quais foram esses livros. Claro, né, que a panfletagem não para, e Eleanor e Gray foi um livro que eu dei 5 estrelas porque ganhou totalmente meu coração. Sem palavras, porque eu me identifiquei muito com a Eleanor, muito em como ela vê a vida. Ela é aquele tipo de personagem que vai pra festa com um livro em mãos porque não quer saber da festa, quer saber de ler. Me identifico muito. A forma como a autora explorou isso, explorou os sentimentos dos personagens, como tudo aconteceu, me ganhou totalmente. Aproveitando para falar um pouquinho de literatura nacional, li 2 livros da Carol. Um foi Meu Leitor Mágico, que eu me identifiquei demais. Primeiro que a personagem tem meu nome, e segundo que é realmente uma obra para quem ama leitura. Da forma como a Carol ela apresentou uma personagem apaixonada por esse universo literário, que tem um canal no YouTube, que fala sobre livros constantemente e tem paixão por aquilo, me identificou e me fez amar imensamente a obra. Sem contar que ela apresenta alguns outros pontos importantes durante a narrativa que nos faz refletir e questionar sobre algumas coisas da nossa vida. E um outro livro dela que eu li, que foi A Garota que Você Amou, é maravilhoso. É aquele romance que tem uma pegada um pouco mais sensual, mas que também tem aquela pitadinha de mistério, sabe? É um pouco diferente do que eu estou habituada a ler, mas que me envolveu completamente. Eu li junto com a minha prima e a gente devorou essa obra porque foi impossível parar de ler, porque a cada capítulo, a cada acontecimento, eram muitas informações que a gente queria desvendar todo aquele mistério, todos aqueles acontecimentos. Sou suspeita porque eu amo a escrita da Carol, mas esses 2 livros são sensacionais. Já que comecei a falar da literatura nacional, vamos falar sobre a Deborah Strogo, que é outra autora que eu amo. E em 2021 eu li 3 obras da autora. Uma delas foi Entre Reencontros e Melodias, que eu amei demais. É aquele livro que tem uma pitadinha de música, personagens que eram vizinhos, mas que se reencontram depois de um tempo. Enfim, é aquele romance que cativa, que conquista. Ai, só de falar já me dá vontade de reler a obra, então nem preciso dizer que eu amei demais esse livro. A Invenção de Nós Dois foi uma outra obra dela que eu li e conquistou demais, porque como eu sempre falo e repito, livros que têm personagens que amam livros já ganharam meu coração de alguma forma. E a Débora, ela escreve perfeitamente bem. A forma como ela apresenta isso, é impossível não se apegar aos personagens, se apegar à trama e se apaixonar por todo o contexto. E por fim, o terceiro livro que eu li da autora foi A Conquista do Conde, que é um romance de época. Como eu já falei, não é um dos meus gêneros favoritos, mas a forma como a Débora apresentou o Nicholas e a Helena, apresentou todo o contexto, me conquistou muito, muito mesmo. E sem contar que foi o primeiro romance de época da autora e ela escreveu perfeitamente bem. E vocês acharam que tinha acabado Karina Risse? Claro que não, tem mais 2 livros da autora que eu li que entram na minha categoria de 5 estrelas, que foi Procura-se o Marido e Mentira Perfeita, que é um spin-off de Procura-se o Marido. São obras que me conquistaram muito. Cada uma, claro, tem um personagem diferente, um texto diferente, mas que ainda assim tiveram seu ponto-chave, seu elemento especial ali pra conquistar o meu coração. São 2 obras que eu me diverti horrores, que eu me apeguei aos personagens, coloquei os personagens no potinho, então assim, eu posso dizer que são obras maravilhosas e recomendo muito pra quem quer começar a ler Karina Risse. Cara dos Meus Sonhos, ou Quase, não é um livro muito conhecido, mas é um livro que deveriam conhecer, porque eu me apaixonei muito pela trama. Eu gosto dessa história de pessoas que se conhecem assim pela internet, mas nunca se viram pessoalmente e acabam se apaixonando, enfim. Gosto muito de histórias assim, aqueles clichês que a gente tanto ama. Apesar dele ser um calhamacinho assim, quase 500 páginas, passa voando. Eu li esse livro em menos de 24 horas, pra vocês terem noção de como eu me apaixonei. Então, eu recomendo muito pra quem procura uma leitura bem leve e descontraída. 100 Pedaços de Mim, outro livro do selo Romances de Hoje, que me conquistou bastante. O que eu mais gostei nessa trama, aquele gostinho de quero desapegar, de deixar
algumas coisas no passado pra gente poder viver o presente de forma intensamente. Eu acredito que essa mensagem, essa lição que a autora trouxe ao longo dos capítulos foi bem importante, bem impactante para mim. O final do livro, ele é um pouco aberto e nos faz criar inúmeras teorias. Há pessoas que não gostam de finais abertos. Eu confesso que eu não gosto, mas eu não sei dizer a forma como tudo aconteceu ao longo dos capítulos, como foi a trajetória, passo a passo, me envolveu tanto que isso foi uma questão que me trouxe reflexões e que valeram a pena. O Príncipe Cruel, O Rei Perverso e A Rainha do Nada, uma trilogia maravilhosa. Sempre vi que esses livros eram bem hypados e eu confesso que eu fugi um pouco disso. Mas chegou um certo momento que eu precisava ler porque eu via tantos comentários positivos sobre essa trilogia que eu não aguentava mais e eu queria ter as minhas próprias conclusões. E como resultado, eu li e amei os 3 livros. Holly Black tem uma escrita incrível e a forma como ela descreveu os personagens, descreveu todo o cenário ali, fantasia, todos aqueles elementos fantásticos me conquistou demais. Eu não consigo encontrar um defeito dessas obras. São obras realmente maravilhosas que valem realmente todo o hype. Então se você já viu todo mundo falando desse livro e tem aquele pequeno receio, não tenha. Deixa de lado e leia agora mesmo. E claro que não pode faltar Nicholas Sparks no meu vídeo, né? Então, O Desejo foi um livro que ganhou 5 estrelinhas. Sem dúvidas. Eu amei demais esse livro e apesar de chegar a um determinado ponto da obra em que eu já suspeitava todo o acontecimento de todo o plot, ainda assim eu me envolvi demais. Eu sofri com os personagens, senti meu coração apertadinho em muitos momentos. E o Nicholas, né, gente? Nicholas sempre vai me proporcionar lágrimas, vai me proporcionar coração apertado, mas que no final ele acaba remendando os pedacinhos e tá tudo certo. Por favor, leiam e conheçam essa obra. E antes de vocês conhecerem meus livros favoritados, eu vou falar sobre o último livro que eu li em 2021 e que acabou ganhando 5 estrelas, que foi Oceano Entre Nós. Esse livro é um jovem adulto, mas tem tanta carga emocional, tem tantos assuntos importantes que precisam ser discutidos que eu fiquei realmente chocada, sabe? Eu já tinha lido outros livros da autora e tinha amado a escrita dela, mas eram livros mais juvenis. Aqui, apesar de ser um jovem adulto, a forma como ela apresentou inúmeras questões, a forma como ela trouxe debates e questionamentos até mesmo para nós, né, leitores, foi incrível. Então, sem dúvidas, é aquele livro assim que eu super recomendo. Para fechar esse vídeo, os 2 livros favoritados. E 2 livros da mesma autora, foi a Taylor. Um deles foi Em Outra Vida, Talvez. Eu sei que é um livro que algumas pessoas não gostam porque ele causar alguma confusão, principalmente da forma como tudo acontece durante a narrativa. Mas ele é incrível, gente, incrível. Eu me identifiquei com a Hannah do começo ao fim. Eu me vi muitas vezes na vida da personagem. Então, quando teve essa conexão entre eu e o livro, eu não pude não favoritar. Ele me conquistou de uma forma que eu nem sei explicar pra vocês, sabe? Então sim, se tornou um dos meus favoritos de 2021. E o outro da Taylor que eu favoritei foi o primeiro que eu li em 2021, que foi Amores Verdadeiros. Foi meu primeiro contato com a autora, meu primeiro livro do ano passado e já comecei o ano maravilhosamente bem. O que eu mais gostei nesse livro, sem contar a escrita da autora, claro, foi a forma como tudo aconteceu. Aquela sensação de o que eu faço agora, como isso é possível, como tudo aconteceu. Esses questionamentos que vão surgindo ao longo da narrativa são incríveis. E esse livro, sem dúvidas, me conquistou muito por isso. Eu me identifiquei super com a personagem também, apesar de nunca ter vivido nada do que ela viveu. Ainda assim, eu criei uma empatia, criei uma conexão com ela que eu não sei explicar. Então foi uma leitura que valeu muito. E claro, se eu puder recomendar 2 livros da Taylor, com certeza eu recomendaria esses 2 que eu favoritei. Mas é isso, leitores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de conhecer todos os livros que eu li em 2021 e de saber qual foi o meu ranqueamento de cada um deles. E aproveite para deixar nos comentários qual foi o seu livro favorito de 2021, porque eu também quero conhecer os livros de vocês. E por fim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos!